Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo prometido, uma feijoadinha para vocês sobre o Espírito Santo, tá? Dessa vez eu consegui enquadrar melhor, né? Acho que a iluminação também está melhor, não está fazendo sombra da minha cara, não estou parecendo fofão. Bom, esse vídeo, como ele é mais robusto, tá? Nós vamos falar de Espírito Santo, é um tema assim até um tanto quanto polêmico, porque nós vamos abarcar algumas posições, né, que talvez nunca te ensinaram. Então nós vamos ter que dividir em duas partes, tá bom? Para que você entenda, eu faço questão de explicar esse tema com mais minúcia de detalhes, com mais riqueza de detalhes, para que não fique nenhuma sombra de dúvida a respeito dessa pauta, ok? Vamos entender então o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, a Bíblia nos dá indicadores que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Uma pessoa. Né? Então não é uma pessoa, não é uma força, né? Não seria o próprio Deus, né? Muito claramente que é uma pessoa. João 14, 26 diz assim: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, então enviará em nome dele, o Pai enviará, então já é outra pessoa, né? O Pai enviará em nome de Jesus, é uma outra pessoa, é uma outra personalidade nesse sistema, tá? E ele vai ser o conselheiro, vai nos dar conselho, vai nos dar direção, vai nos apontar o caminho. Vamos entender mais. Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas, todas, nada fica fora desse tudo. Quando você não souber o que falar, o Espírito vai te colocar palavras nos seus lábios, né? Quando você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai te dar a direção, né? Há tempo para todas as coisas. Então nós temos que apurar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Ensinar todas as coisas. Ele fará lembrar de tudo que eu disse. Então ele também vai auxiliar como uma espécie de memória auxiliar. Vai te ajudar também a lembrar de todos os ensinamentos que Jesus nos passou, tá? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Vê aqui, outro conselheiro. Jesus vai sair, vai ter a sua ascensão, tá? Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo um outro conselheiro. Não está dizendo que esse conselheiro é Deus. Não está dizendo que ele é o próprio Cristo, mas é um outro conselheiro. Quem é esse terceiro, né? Qual a imagem que nós temos disso? O que vem a ser isso, né? Para estar com vocês para sempre, para sempre. Esse para sempre, talvez, na minha conjectura, ele transcende o período terreno da nossa existência. Talvez esse Espírito Santo continue presente mesmo quando nós estivermos ausentes desta dimensão terrena, quando nós tivermos uma dimensão celestial. O Espírito Santo também estará presente, porque aqui diz para sempre. Não é apenas até o final da sua existência, até o final da vida, até o final da existência do planeta Terra, mas para todo sempre. Isso nos remete a um âmbito de eternidade. Mais uma questão, tá? Está em João 14, 16. Então, seria uma outra pessoa. Não é Jesus o Filho, não é Deus o Pai, né? Então, quem seria essa terceira pessoa? Vamos definir melhor o que vem a ser o Espírito Santo. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo vai ser guiado pela verdade, não vai ser enganado pela mentira. Porque hoje nós vemos tanto picadeiro ao nosso redor e você precisa mais do que nunca desse conselheiro, do Espírito Santo, para saber como lidar com essas situações e, é claro, se afastar desses âmbitos que te distanciam dos valores que o Pai colocou para nós e que Jesus nos deixou como herança. Quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vai te guiar na verdade, não na mentira. E como hoje nós vemos uma época que o amor tem se esfriado, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar, Jesus diz, é perturbadora essa frase, né? Consequentemente, nós podemos inferir que a mentira está prevalecendo. No final dos tempos, as pessoas terão comichão no ouvido da verdade. Não é isso que a Bíblia fala? Então, terão comichão, vai ter coceira. A verdade incomoda. Então, as pessoas se inclinam mais hoje a aceitar uma mentira. Se inclinam mais, eu vejo na minha vida, proporcionalmente, é mais fácil as pessoas aceitarem um boato do que um fato. Você joga um boato na internet, pode ser a pior coisa do mundo, as pessoas acolhem. Se você falar um fato real, olha, realmente aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, morreu o assunto. Agora, se tiver qualquer fofoca, corre, a mentira se alastra em nosso meio, porque o nosso coração está preparado para alojar a mentira, né? E se transformou num ambiente favorável para que a mentira cresça e floresça, essas sementes malignas, né?
Então, no final dos tempos, nós podemos inferir aqui que como o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade e a grande maioria vai ficar aqui para a grande tribulação, eu sou mid ou mesotribulacionista, se você quiser inclusive ver a nossa série Apocalipse, 3 vídeos sobre Apocalipse, está no nosso canal do YouTube, faça a inscrição, aproveita aí, tá? Então, quando o Espírito da Verdade vai ensinar em toda a verdade. Então, por inferência, se a grande parte está correndo atrás da mentira, se no final dos tempos terão comichão da verdade, seguirão falsos cristos e falsos profetas, né? E vão perseguir aqueles que lutam pela verdade, então, por inferência, o Espírito Santo está repousando em poucas pessoas no final dos tempos. Na época de Jesus, repousou sobre os apóstolos, e a grande maioria ainda não tinha recebido. E através da mensagem dos apóstolos, aqueles que creram e permaneceram, receberam também o Espírito, né? E agora você pode entristecer o Espírito, você recebe o Espírito, você pode entristecer, o Espírito pode se afastar de você. Nós vamos falar sobre isso também. Então, por inferência, é evidente que no momento histórico que nós estamos vivendo, poucas pessoas no mundo realmente provaram o que é andar no Espírito Santo, o que é ouvir a voz do Espírito, o que é caminhar segundo o Espírito Santo. A maioria está presa nas cadeias de mentira. E isso é fato, né? Isso é fato. A gente já falou em outros vídeos. Quando Deus ele filtra, é um grupo pequeno. O remanescente fiel é pequeno. São poucas pessoas que vão fazer diferença a muitos. Na grande tribulação, claro, o bicho vai pegar, a coisa vai ficar bastante feia. Dá uma olhada também no vídeo Novus Ordo Seclorium e dá uma olhada no vídeo também, o Anticristo já está entre nós, Filho do Fogo, Profecia Cumprida e Eleições Americanas. Né? A compilação desses vídeos, a gente joga detalhes um no outro, né? Se você agrupar os fatos, você vai ter um quebra-cabeça montado ali e você vai entender melhor o que eu estou falando. Né? Então, nós entendemos que no final dos tempos, o Espírito está repousando em poucas pessoas. Na grande tribulação, as pessoas vão acabar se convertendo. Apocalipse, no capítulo 7, diz que havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, com vestes brancas e palma nas mãos. Da onde eles vieram? Alguém pergunta. Vieram da grande tribulação. Claro, o bicho pega, você não tem pra onde correr, né? Mas o fato é que eu creio que a igreja, o momento atual histórico que nós vivemos, a igreja existe uma pequena parcela dela apenas que tem provado do Espírito Santo em perfeita harmonia em toda a sua plenitude e poder. Poucas pessoas, não é muita gente não. Não é qualquer um que fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, tá? Não é o seu discurso, é o seu andar, é o seu coração. Deus sonda o nosso coração. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana. Então, não falará de si mesmo. Olha só, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Então esse negócio do eu, de novo, né? Meu ministério, quando eu orar, eu faço, eu aconteço. Falará apenas o que ouvir. Então, o que Deus mandar falar, ele fala. Simplesmente assim, poderoso assim. Ele lhes anunciará o que está por vir, o futuro, o que está por vir. O Espírito Santo vai dar discernimento para você no próximo passo. O que eu tenho que fazer? O que está por vir? Como eu devo me posicionar? João 16, 13. Então, existe aqui, fazendo uma analogia, uma parte sombria da internet, né, que eles chamam de Deep Web, né? Deep Web. E fizeram uma vez, eu vi uma matéria na televisão que mostrava que essa Deep Web seria mais ou menos como uma cenoura, né? Então você vê só a folhagem em cima e a maior parte está em subterrâneo, está oculto, como se fosse a ponta de um iceberg, né? A maior parte da internet é uma parte invisível que nós não temos acesso. Existem canais especiais, meios especiais específicos, conhecidos por um grupo menor de pessoas, mais seleto, né, porque exige algum conhecimento para entrar nessas fendas, e acabam acessando essa internet subterrânea, que as pessoas não veem, que as pessoas comuns, assim, da superfície, digamos assim, não enxergam. Se nós fizermos uma alegoria aqui, muitas vezes nós observamos também o evangelho como a ponta do iceberg. É apresentado para nós, muitas vezes, um evangelho raso, uma sopinha, né? Muitas vezes nos cultos, hoje em dia, não se fala mais de santidade, perdão, nada disso. Só fala em avivamento, autoprofético, né? Fala em bênção, em cura, em milagre, unção, né? Prosperidade. Nós temos que resgatar os valores antigos, né? E os valores antigos realmente são aqueles que Jesus estabeleceu como fundamento. Ao longo do século, esses valores foram contaminados. Então nós temos que recuar no calendário para estarmos preparados para sermos receptáculos santos e receber o Espírito Santo e provar desse poder. Poder esse que tem me mantido em pé. Poder esse que tem renovado as minhas forças a cada dia, a cada manhã. Poder esse que me capacita a escrever os livros, a desenvolver seminários, a gravar esse vídeo para você. Porque se não fosse Deus, se não fosse a capacitação do Espírito, Daniel é nada, é nada. Nossa carne apodrece, tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero, né? Mas o que está no Espírito permanece para sempre, né? Então nós vamos aprofundar um pouco melhor. Vamos entrar na luz, tá? Não vamos mais ficar na superfície, vamos mergulhar na luz de Cristo. Cuidado!
essa luz poderá te ofuscar, né? Ela pode te incomodar. Sabe aquela pessoa que está muito tempo na escuridão, de repente, pá, joga um holofote na cara dela, dói os olhos? É isso que pode acontecer com você, tá? Estou te avisando antecipadamente. Fazendo aqui uma outra analogia para reforçar essa, você já deve ter ouvido falar em algo chamado a Caverna de Platão. É uma alegoria, né, filosófica, antiga, né, desenvolvida por Platão, que diz mais ou menos assim: um grupo de pessoas nasceu numa caverna. Eles eram acorrentados e estavam prisioneiros dessa caverna. Então eles não tinham acesso ao mundo, né, às cores do mundo, à exuberância do mundo, à criação de Deus em todo o seu esplendor. Então eles moravam numa caverna. E eles viam apenas as sombras, né, projetadas na parede da caverna do mundo exterior, de quem passava ali, o reflexo da imagem, o reflexo da fogueira que eles faziam à noite, as imagens de fora. Então eles criaram uma interpretação a respeito daquelas sombras, e criaram histórias a respeito daquelas sombras, e criaram crenças a respeito daquelas sombras, mas eram apenas sombras, até que um dia um deles consegue sair da caverna e ver a exuberância do mundo, ver os oceanos, ver mares, ver lagos, ver a terra verde coberta de grama, ver as árvores, ver pássaros, ver mamíferos, ver anfíbios, vê toda a exuberância da criação, e ele fica estupefato com aquilo, ele fica maravilhado, e ele volta para a caverna para contar aos seus que realmente o mundo é muito maior do que aquilo, que eles estão presos numa caverna, na ponta do iceberg, na superfície, no raso, na sopinha, né? E apenas contemplam a sombra na parede e criam ideias. E quando ele fala a verdade, aquele grupo não aceita e são capazes até de matá-lo, porque não acreditam na verdade, porque nasceram aprendendo a mentira, a interpretar sombras. Então nós vamos fazer aqui algo diferente. Eu quero que você saia da caverna, quero que você abra o seu coração e expanda a sua mente para uma nova visão, para um novo conceito, para algo que tem fundamento bíblico, mas talvez nunca ninguém tenha te explicado a respeito. Algo que inclusive Jesus, usando a sua educação, né, respeitando inclusive protocolos de época, Jesus é um verdadeiro cavalheiro, né? E vê quando Jesus ele fala do reino para os seus discípulos e ele fala do reino para o povo, né? Mas ele sabia que muita gente não entendia, mas para o povo ele usava o quê? Alegorias, ele usava metáforas, usava as parábolas para falar do reino, né? Já os discípulos ensinavam ao pé do ouvido, Mateus capítulo 10. O que eu te ensino hoje ao pé do ouvido, um dia vocês anunciarão nos telhados. Jesus está ensinando esse treinamento. Ao povo, ele ensina em parábolas. Muitos dos meus vídeos são meio parábolas, né? E eu acabo inserindo neles ali conceitos que são espirituais e que quem tem entendimento, quem tem o Espírito Santo, vai ter a chave e vai entender, né? Então é muito importante você ter o Espírito Santo e viver no Espírito Santo. Ele te dá um entendimento, ele faz com que você perceba as coisas ao seu redor, te dá discernimento, né? Então muitas pessoas estão interpretando sombras na sua vida, estão olhando para sombras projetadas e criando histórias e criando muitas vezes dogmas que não têm o fundamento na verdade. Vamos sair da caverna, vamos conhecer mais do reino, mais dos céus. Nós somos cidadãos celestiais, né? E lá será a nossa morada, seria lá então, no céu, a nossa morada num tempo passado, num tempo remoto. Já pensou nisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque Adão e Eva estavam no paraíso, não é? Paulo foi ao terceiro céu, que ele disse estive no paraíso, no terceiro céu, paraíso. Jesus disse para o bandido, hoje você estará comigo no paraíso, né? Uma dimensão celestial. Adão e Eva estavam num local chamado paraíso. Eu sei que muitas pessoas pensam, do ponto de vista terreno, entre os rios Tigre, Eufrates, o berço da humanidade, aquela região ali onde seria o paraíso, provavelmente, né? Que hoje faz parte do Iraque, Síria, Turquia e Palestina. Então, provavelmente ali, né? As pessoas conjecturam com base nisso, né? Mas se a gente pensar e olhar a Bíblia de um outro ângulo, você vai ver que lá no paraíso, onde estava Adão e Eva, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse mesmo espaço dimensional também tinha a árvore da vida. Lá no livro de Apocalipse, vale a pena você ver o vídeo A Sentença de Adão, tá bom? E Néfilins, a esperança para eles. Fica a dica aí para você acompanhar nossos vídeos e entender macro essa história, tá bom? Você precisa de uma carga de conhecimento, uma base sólida para você poder construir algo, não é isso? Então Adão e Eva estavam no mesmo espaço, né, dimensional, digamos assim, tá? Talvez não terreno, mas o espaço dimensional, né, onde estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que as duas estavam na mesma esfera. E hoje nós sabemos, através do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que a árvore da vida está nos céus e está guardada por querubins com espadas de fogo na mão. Por que ela está guardada se no céu está protegido, né? Então ainda tem risco?
Sim, estamos em guerra. Essa guerra não acabou ainda. Nós vamos contar um pouco dessa guerra no livro A História de Mitri. Tá aqui ele, saiu pela editora Planeta, com muita honra, a capa ficou linda, adorei, mas é uma história perturbadora, passada na década de 50, e nós vamos explorar um pouco do Waverly Hills, né, um local, um sanatório que morreram mais de 60 mil pessoas em Waverly Hills durante o seu período de funcionamento. E uma coisa curiosa é que hoje é considerado um dos locais mais assombrados do mundo. Vamos conhecer essa história melhor, conhecer a história da Victoria, seus sonhos, seus delírios, suas visões, o que serão ou seriam lembranças. Fica a dica aí para você acompanhar nas nossas redes sociais, né? A editora Planeta já publicou A História de Mitri, já em breve vai estar nas livrarias. Também esse vídeo vai ficar para sempre aí, né? Então já deve estar nas livrarias, se você passou do período histórico. Nós estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2019, tá? Só para você situar no tempo, o vídeo fica para sempre, às vezes eu esqueço esse detalhe. Então, estava no mesmo âmbito. Aí Adão e Eva foram expulsos do paraíso, talvez expulsos dessa dimensão, daquela dimensão, e caíram nessa dimensão terrena. Satanás também foi lançado na terra. Vi Satanás como um raio cair do céu de Jesus, né? Foi lançado a terça parte na terra. Seria essa dimensão espiritual? Fica aí uma questão para você pensar, tá bom? Não é a pauta principal desse vídeo, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, mas eu vou deixar dicas para você refletir. Então, a árvore do conhecimento do mal, ela convivia com o mesmo ambiente ali da árvore da vida. Talvez fosse uma dimensão, né? E aí, Adão e Eva são jogados, são afastados para nós perdermos esse privilégio. Então, será que quando a gente tem essa ideia, parece que você não pertence a esse mundo? Parece que as coisas aqui não te preenchem, você é um cidadão dos céus? Será que na sua essência, no seu DNA ali espiritual, você já não esteve nos céus? Ou você não tem uma lembrança, uma memória espiritual dos céus? Porque você foi criado por Deus e você tem um resíduo memorial que está no seu espírito, que não está na sua memória física? Vale a pena você ver também o vídeo A Fé Quântica. Vai dar uma pirada em você ali, a fé quântica. Então, seria a nossa memória, então, esse arquivo de dados fora do cérebro? Porque mesmo quando você morre e seu cérebro apaga, né? Todas as ligações neuroquímicas elas apagam, o cérebro está deletado, você tem lembrança, você lembra. O Espírito lembra, quer dizer, Jesus, o seu corpo glorioso, tinha memória preservada. Rico e Lázaro um vai ao céu e o outro vai para o inferno, né? Mas olha o que Jesus fala, olha que cavalheirismo de Jesus. Um foi para o seio de Abraão, Jesus não fala céu, tá vendo? Porque ele estava respeitando os costumes da época. Guarda isso, pinça na memória, a gente vai puxar de novo, tá bom? Jesus, ele pegou, falou, ele foi para o seio de Abraão, não falou céu. Porque os judeus não entenderiam o que é céu, where is céu, né? Mas eles entendiam o seio de Abraão como uma esfera celestial. E o outro, né, acabou indo para o Hades, para o inferno, né? Ambos têm a memória preservada. Parábola de Rico e Lázaro, né? A versão de Lucas, muito legal. Lucas, historiador, muito bom, né, a colocação dele. Então você vai ver ali os dois, né, cada um num patamar, mas com a memória preservada. Então a nossa memória não está aqui, ela está deslocada no nosso espírito. É como se fosse um HD externo. Aqui a memória temporária, né? Aqui é o computador. Desligou essa máquina e o HD está lá guardado toda a memória. Será que a gente não tem então uma memória residual do céu? Fica aí a dica para você pensar. Nós temos uma cidadania celestial e a Bíblia fala muito sobre isso, fala muito sobre o céu. Vamos entender? 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu na terra, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então nós não temos ideia da dimensão celestial. A gente acha, tem gente, eu já gravei um vídeo, Espelhos do Céu, que a gente fala a respeito de como seria o céu, né? Não é esse tédio, a gente vai ficar tocando harpa, vestido de branco para a eternidade, vamos combinar? O tédio, né? A Bíblia fala em Apocalipse que é uma cidade celestial. Cidade o que é? Uma grande metrópole, avenidas, prédios, atividades, coisas para fazer, né? Você não vai ficar no ócio, na eternidade, tenha certeza disso. Isso é uma convicção plena que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Tá vendo? Jesus de novo falando sobre reino dos céus, numa dimensão espiritual que não é a nossa dimensão. Então eu quero que você entenda esse vídeo sob a perspectiva da dimensão espiritual, não do olhar natural, tá bom? Te prepara. Quando o dia e hora, ninguém sabe, final dos tempos, né? Nem os anjos do céu, nem o Filho, tão somente o Pai. Mateus 24, 36. Agora, claro, por inferência, o Filho também sabe, Jesus também sabe o dia, a hora e a data que ele volta, evidente, porque ele ascendeu ao céu, então Deus sabe, o Filho sabe, os anjos não sabem, eu não sei, você não sabe. O que nós nos resta?
contemplar os sinais ao nosso redor. Os sinais vão nos mostrar que uma tempestade está vindo. Você vê nuvens negras, você vê relâmpagos, você vê ventos fortes, está vindo uma tempestade. Eu estou vendo os sinais. A figueira floresce, 70 anos já do Estado de Israel, né, fundado em 48, 2018 completou 70 anos. Né? Teve ali o jubileu também, né? Em 2017, né? Que Jerusalém passa a ser anexado ali ao Estado de Israel, em 1967, guerra lei dos 6 dias, e tantas coisas, pontuado ali as luas de sangue, marcadores de tempo, isso eu explico melhor na série Apocalipse, tá bom? Então, somente hoje, quem sabe a volta de Jesus é só Deus e o próprio Jesus, tá bom? Eu não sei, você não sabe, a gente contempla os sinais nos mostram que está perto, eu não posso dizer quando, mas está perto, então você tem que estar preparado. Como cidadão dos céus, você tem o passaporte carimbado pelo Espírito Santo. Bora conhecer quem é. Então Jesus, eu falei 24, 36 de Mateus, vamos pegar outro texto de Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade. Aonde? No céu e na terra. Jesus tem autoridade no céu, na dimensão espiritual celestial, e também na terra, tá bom? Autoridade sobre demônios, principados, potestades e na terra. Né? E ainda tem gente que corre atrás do satanismo e acha que é glamuroso. Não, Jesus é superior, muito superior a tudo isso. Lucas 15, 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Então, a alegria, a festa, a celebração. Tá vendo que não é tédio? Tem alegria, tem celebração. Quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, tem festa quando alguém se converte, quando alguém volta para o Pai, quando alguém se arrepende. O céu é cheio de celebrações e nós vamos ter a maior de todas as celebrações, as bodas do Cordeiro. E você tem que ter o Espírito Santo para poder participar. Sem o Espírito Santo você não tem o carimbo de entrada pela porta dos céus. Então, outro texto, Lucas 23, 42 a 43. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, o bandido da cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, o bandido percebeu a história do reino. O fariseu estava tão bitolado, tão egoísta, tão egocêntrico, tão soberbo, tão altivo de si mesmo, que não entendeu a mensagem de Jesus. Achou que ele era demônio, que ele tinha parte com Beelzebul, achou que ele era mentiroso, que ele era impostor. Mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os problemas. É impressionante como a cegueira do orgulho te deixa cego. Se você não tiver a humildade, a simplicidade, de abrir seu coração e a sua mente para receber conceitos novos, você sempre vai ficar na mediocridade. Você nunca cresce. Você nunca evolui, você parou ali no tempo. Então, expanda o seu coração, vamos expandir sua mente, se prepara para receber a plenitude dessa mensagem, que você não receba só uma parte, que o Espírito Santo realmente venha habitar seu coração e você consiga destravar essa chave e compreender essa mensagem na sua profundidade e amplitude que ela tem. Então o bandido entendeu, o fariseu que conhecia a lei, a Bíblia, recitava o versículo, não sabia. Pois é. Jesus não fala, ai, raça de víboras hipócritas, ai de vós, fariseus, ai de vós, né? E tá cheio de gente arrotando aí, julgando todo mundo, apontando o dedo, achando que é alguma coisa, né? Não somos nada. Ai de vós. Né? Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, promessa, chancela, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. Hoje você estará comigo. Não disse você vai dormir por 1000 anos, aí eu venho e te ressuscito. Né? Quando eu voltar eu te ressuscito. Não, hoje é instantâneo. Você saiu daqui, vai direto para o céu ou não, dependendo da sua posição, tá bom? Você tem o Espírito ou não tem o Espírito. Aí outro texto. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania está nos céus. Não temos a cidadania terrena, não pertencemos a esse mundo. Onde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, toda. Nada fica fora desse tudo, tá? Todas as coisas, principados, potestades, demônios, tá bom? Fica aí a dica. Veja também a série de vídeos A Essência da Maldade. Vamos dar bastante dica para vocês aqui, para expandir seu conhecimento, né? Conhecimento é poder, ele expande seus horizontes. Sem conhecimento você não vai ter discernimento. É fundamental isso, tá? Por isso que eu estou dando essas dicas para vocês, tá bom? A Essência da Maldade, são 3 vídeos. Veja também Espadas de Fogo, 3 vídeos, tá bom? E esse daqui provavelmente serão 2. Pelo poder que o capacita, então, ansiosamente espera pelo Senhor, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, toda. E ele transformará os nossos corpos humilhados, esse corpo aqui que apodrece, né, para serem semelhantes a seu corpo glorioso. Lembrando, quando Jesus apareceu a Maria,
A Maria Madalena, ela não reconheceu imediatamente, não reconheceu, achou que ele era o jardineiro. Lembra dessa história? A gente vai contar melhor aqui, recontá-la, melhor dizendo. Né? Achou que ele era o jardineiro, mas quando ele fala, né, ela reconhece ele pela voz. Então o corpo era diferente. Os discípulos tinham algumas dúvidas. Será que é Jesus mesmo? Na pesca milagrosa, será que é Jesus? É o Senhor. João reconheceu, aquele é o Senhor. Vai lá, é o Senhor. Né? E Pedro pula ali e vai até Jesus. Né? Só João, porque era o discípulo amado. Então ele tinha uma simbiose com Cristo. Né? Nós temos que ter essa simbiose. Então, semelhantes a um corpo glorioso. Isso aqui está em Filipenses 3, de 20 a 21. Outro texto. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, céu, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Nós somos o tabernáculo. Jesus tabernaculou em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Então não precisamos mais de construções físicas. Aonde é que Deus está? Na igreja tal, na religião X ou Y? Não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio de vós. Onde 2 orarem na terra, em concordância, estará ligado nos céus. 1 pode contra 1000, 2 contra 10.000, é o poder da palavra de Deus. Então a igreja não se resume a templos, templo é o nosso coração. Você é a igreja, tá bom? Principalmente isso. Claro que a igreja, desde que seja uma igreja correta, com pilares na palavra, com fundamentos na palavra de Deus, que vive a Cristo, é evidente. Você tem comunhão, você tem aprendizado, né? É legal, sem dúvida alguma. Não sai, se o ministério é sério, não sai. Agora, você vê que o barco está afundando, vê muita presepada lá no altar que virou palco, é muito pão e circo, cai fora, cai fora. Você é igreja, tá? Você pode, eu já falei sobre isso num vídeo, fica mais uma dica aí. Igreja doméstica, voltando para casa. Quer entender melhor? Veja esse vídeo, igreja doméstica voltando para casa. Hoje a memória está funcionando bem, estou lembrando de vários vídeos. Também tem outro vídeo que vale a pena você assistir, Um Grito no Meio da Noite. Um Grito no Meio da Noite. Esse vídeo também vai fazer com que você entenda, destrava algumas chaves aí no seu cérebro, né? Então, os quais ele viverá. Vamos pegar do começo que eu perdi. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Então Jesus vive em nós. Eles serão os seus povos. Eles, todos aqueles que Jesus tabernaculou. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, como tem enxugado as minhas. Muitas noites. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Presta atenção nisso. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, tá? Não haverá mais morte, eternidade, nem tristeza, nem choro, nem dor. Promessa de Deus. Então não vai ter uma segunda rebelião. Por que não vai ter? Porque já teve uma. Abriu precedente para ter mais uma? E se tiver outra rebelião no céu, se os anjos se rebelarem de novo, não vai acontecer. Posso afirmar com toda certeza, não vai acontecer. Nós aprendemos com os erros. Os anjos também aprendem. Né? A história de Mitre vai fazer você entender melhor. Né? E se fica uma dica de livro aí, complicadinho para você entender, mas tem muita metáfora, Paraíso Perdido, John Milton. Ele enxugará os teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem, guardou isso aqui? Eu já ouvi falar, Daniel, um negócio de nova ordem mundial. Nova ordem? A Bíblia está falando da antiga ordem, então vai ter uma nova ordem? Sim. A terra é um espelho do céu. O diabo muitas vezes copia, né? Ele imita, ele cria os mesmos padrões. Então existe aqui em projeção na nossa terra, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, um preparo das plataformas de uma nova ordem mundial. Por isso que eu dei a dica para você ver o vídeo Novos Ordos Seclorium. Então vai estabelecer uma nova ordem mundial, mas é de poder terreno. Essa nova ordem mundial vai estabelecer poder terreno dado ao anticristo para o cenário do Apocalipse que já está previsto. Tá bom? Mediante a permissão de Deus, tempo, modo e propósito divino. Então aqui nova ordem mundial terrestre, nada a ver, tá bom? Havia uma ordem então celestial. E essa ordem ela foi mudada. Alguma coisa aconteceu, né? O que houve? O que mudou para ser estabelecida uma nova ordem, um novo conceito? Nós vamos ver isso na Bíblia, né? Existe o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mudamos paradigmas, a lei e a graça. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antiga ordem, nova ordem. Graça, poder. É essa ordem que nós temos, né? E no céu? O que aconteceu nos céus? Qual seria o nosso divisor de águas, né? Que tem que ser estabelecido, então, para essa nova ordem. Como é que começou? Aonde começou essa nova ordem? Qual o ponto? Com a morte de Cristo na cruz? Ou será que foi com a rebelião nos céus?
O que aconteceu? A história de Mitre vai abarcar um pouco esse tema também. E nestas promessas, ancoradas na palavra de Deus, que os justos repousam a sua fé. Nós vamos para o céu, somos cidadãos do céu, não da terra. Aqui tudo passa, aqui tudo é efêmero. As 12 portas eram 12 pérolas. 12 portas, 12 pérolas, 12 tribos, 12 apóstolos, tá bom? Não tem mais que 12, tá? Foi para a época de Cristo. Veja lá um vídeo nosso chamado O Segredo por Detrás da Cortina. E uma série também que eu gravei 3 vídeos, que tem tanta coisa para falar, sobre falsos profetas. Parte 1, 2 e 3, né? Falso profeta, tem um monte. E a gente dá umas dicas para você identificar quem é o falso e quem é o verdadeiro. As portas eram 12, as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Uma porta, imagina o tamanho, feita de uma única pérola. Você entendeu o que é isso? Sabe qual é o tamanho de uma pérola? A pérola, primeira coisa, o que é a pérola? Ela é produto de dor. Ostras felizes não produzem pérolas. Então alguma coisa foi transformada ali, né? Então aquela dor foi transformada em pérola, aquelas lágrimas em pérolas. Então aqui diz que cada porta ela é formada por uma única pérola. Que tamanho tem que ser essa pérola? Talvez o tamanho da dor de Deus quando sofreu a traição de Lúcifer, tamanho da dor de Deus quando sofreu a desobediência do homem. Fica aí para você meditar. A rua principal da cidade era de ouro, puro como vidro transparente. A rua principal da cidade. Não está dizendo da vila, né, da cidadeca de interior, não. Da cidade. Imagina a cidade, uma grande metrópole. Tá? Pensou? Multiplica isso por 1 milhão, a gente vai chegar na metade. A nossa Terra, o nosso planeta Terra é um pontinho, né, no nosso sistema solar. O sistema solar, por sua vez, é um pontinho dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, por sua vez, é apenas um ponto de luz no meio a tantas galáxias no universo. E ainda existem os universos paralelos. Nós não temos ideia dessa dimensão. Quanto mais você estuda astronomia, astrofísica, que eu sou apaixonado, mais você contempla Deus. Tem que ter um Criador. Tudo funciona de maneira muito sinérgica, muito perfeita, sabe? Não foi obra do acaso, não foi o Big Bang, né? Foi algo muito mais profundo que isso, né? Então, a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus se ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão. Guarda isso, pinça aí. Suas portas jamais se fecharão. Quer uma dica de livro? Se você é um crente mais maduro, dá uma vez nesse livro aqui. O Amor Vence, do Rob Bell. Vai entender melhor essa questão. O Amor Vence, do Rob Bell. É uma feijoadinha, tá? Crentes maduros. Quem não tem o Espírito Santo não vai entender nada, então não adianta. Mas estou falando com uma minoria, eu sei. É o remanescente fiel. Jesus, de tantas pessoas, escolheu só 12. O exército de Gideão, 32 mil se aproximaram para fazer parte do exército. Deus passa na peneira, ficou 300, menos de 1%. Esse é o remanescente fiel na terra. É um percentual muito pequeno, são poucos que vão fazer diferença a muitos. Que você possa ser um deles. Uma dessas candeias de luz no meio desse horizonte de trevas que nós vivemos. O mundo jaz o maligno. Nesse mundo tenebroso você tem que ser luz. As portas jamais se fecharão. A porta da casa do Pai está sempre aberta. Para aquele que se arrepende. Para aquele que muda de direção. Sempre aberta. De dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso. Sabe que vive à custa de mentira, que vende a porcaria ungida, essas coisas? Fica a dica aí para você pensar. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem que fazer da vida do Cordeiro a sua vida. Viver a Cristo. Não adianta apenas conhecer. Você tem que viver, você tem que ter uma experiência com Deus. Sem isso, você não conhece a Deus. Tem que ter uma experiência. Apocalipse 21, de 21 a 27. Então nós já temos uma habitação celestial para morar a eternidade, construída não por mãos humanas. Percebeu? Cidade, habitação celestial, construída. Alguém construiu. Só que não foram mãos humanas. Quem construiu? Será que os anjos? Né? Construída não por mãos humanas. Foi construída, mas não por nós. Por quem foi construída? Mas foi construída por alguém. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, da parte do edifício. Ou seja, se acabar aqui, temos um edifício, a casa eterna, uma casa eterna no céu. Nós temos a casa do meu pai tem muitas moradas.
Você tem uma casa lá no céu. Não construída por mãos humanas. Não construída por mãos humanas. Fica para você pensar aí. Você tem uma casa lá. Você é merecedor dessa casa? É a minha casa, minha vida. Não, não é minha casa, minha vida. É muito maior que isso. É sua vida, é a vida de Cristo. E aí sim, você tem direito à vida eterna, numa mansão celestial eterna. E o que seriam os galardões? Será que seria uma proximidade maior da presença de Deus? Sei lá. Cidade dos anjos e tantas coisas a gente poderia falar aqui, mas a história de Dmitri vai te explicar muitas coisas. Enquanto isso, gememos. Enquanto isso, a gente sofre nessa terra, porque aqui é passageiro, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. A gente sofre aqui porque sabe que não somos daqui. Nós queremos voltar para a nossa habitação celestial. Nós queremos voltar a fazer parte do todo, fazer parte das promessas de Deus. 2 Coríntios 5, de 1 a 2. Outro texto aqui, estou terminando esse bloco. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo falando. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Paraíso, tá? Lembra? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso. O paraíso está no terceiro céu. Então tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro. Segundo os judeus, seriam 7. Né? Mas aqui a gente sabe que a dimensão do paraíso é no terceiro. Onde estava Adão e Eva? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Ouviu coisas que talvez você possa ouvir hoje. Melhor, talvez no próximo vídeo, hoje já não vai mais dar tempo. Semana que vem, talvez você escuta coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar, porque nem todos estão preparados para receber. Eu estou correndo um risco de anunciar essa mensagem para você. Eu sei que muitas pessoas vão engasgar com ela, muitas pessoas não vão entendê-la, né? Mas fica claro, é uma mensagem de conhecimento, não de salvação. Embora esse conhecimento amplie seus horizontes de salvação, tá bom? Fica a dica. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Jesus disse aos fariseus, certa vez, eu estou falando para vocês as coisas terrenas, se vocês não entendem. Imagine então se eu falar as celestiais, hein? Como é que ficaria? Nós vamos falar de maneira que você entenda. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, plural, o trono de Deus, ele habita todas as esferas celestiais, todas as dimensões e camadas, e como rei domina sobre tudo que existe, tudo, todas as dimensões, tá? Todos os patamares. Deus é um rei que domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos. Deus está fazendo agora uma alusão aos anjos poderosos. Quem são os anjos poderosos? Que obedecem à sua palavra, aqueles que permaneceram com Deus. São anjos poderosos. O que se afastaram de Deus perderam parte dos seus poderes. Tá? Os demônios perderam parte dos seus poderes. É como a planta longe da luz. Perde a sua beleza, seu perfume, seu vício, perde suas propriedades. A planta longe da luz fica assim, não é? Longe de Deus, você perde a sabedoria, a inteligência, a beleza, o poder, a força, você perde tudo. Os demônios que se rebelaram têm poder maior do que nós, humanos, limitados, né? Porque eles estão numa outra esfera. Já foram anjos, são anjos caídos. E eles têm um poder maior que o nosso. Né? Mas em Cristo nós somos mais poderosos que eles. Através do poder do Espírito Santo, você tem autoridade em Cristo sobre as entidades demoníacas. Mas sem Cristo eles têm mais poder que a gente. Agora aqui está dizendo que os anjos poderosos são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então aqueles que permaneceram leais, lembrando, saiu só a terça parte. Sendo que Deus é o Criador, pode criar de novo. E os demônios não se multiplicam, tá? E aí ao cair, você vai entender melhor essa história lendo o nosso livro Rastros do Oculto, por aqui, Rastros do Oculto, dá uma lida lá. Vai entender melhor essa questão aí, vai ter uma cosmovisão maior. Né? Então, quando os anjos que se afastaram, perderam parte do seu poder. Né? Perderam o brilho, perderam o perfume, perderam o poder. Agora, aqueles anjos que estão junto, que não se rebelaram, anjos poderosos, tá bom? É esses anjos que Deus dá ordem para acampar ao nosso redor. Tem ideia do que eram esses anjos? Um anjo derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens em apenas uma noite. Um anjo. E esses anjos Deus dá ordem para acampe ao redor dos justos, dos meus filhos. Que esses anjos sejam acampados ao seu redor, querido. Faz uma grande diferença na sua vida, você não faz ideia. Bendiga ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, nós, que cumprem a sua vontade. Quem é bendito? Quem tem poder, quem cumpre a sua vontade. Salmo 103, 19 a 21. Nós somos um em Cristo. Sendo um em Cristo é como um time, tá? A gente não entende como assim, um em Cristo. Jesus era um com o Pai.
e Ele quer que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Então, homem e mulher se casaram. Eles não viram uma só carne? Continuam sendo dois, não é? Cada um com a sua individualidade, com o seu pensamento, com os seus questionamentos, com as suas fragilidades, com as suas limitações humanas. São dois. Mas agora são um só, uma família. É como um time. Nós somos todos o mesmo time de Cristo. Lutamos pela mesma causa, marchamos na mesma direção, somos um exército, somos um bloco. É isso que é ser um, tá? Muitos que se tornam um time, um bloco, um com Cristo, homem e mulher, junto, entendeu? É essa a questão aqui que está dizendo. Então, é o mesmo alvo, o mesmo objetivo, debaixo da mesma visão. E nos céus? Como é que será que Deus, da onde que Deus tirou esse conceito que é fazer o homem e a mulher à imagem e semelhança do Criador? Como é que isso surgiu? O que aconteceu? Será que aí entra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo vai entrar nesse momento? Vai entrar lá com Jesus, mas será que no começo não tinha? Com Adão e Eva estava tudo perfeito? E depois o Espírito Santo se afastou? E depois agora ele volta através de Jesus? Como nós perdemos a salvação, aqueles que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Estamos mortos, Jesus morreu para nos trazer vida, o sangue do Cordeiro nos cobre, nos protege, né? É isso aí. Fica a dica para vocês verem o vídeo também, a sentença de Adão. Eu vou parar esse vídeo por aqui, que já deu 40 minutos, então não quero que fique enfadonho para você, eu quero passar essa feijoada dando um aperitivo antes, preparando o seu coração para um grande banquete. Semana que vem, a conclusão da questão do Espírito Santo. O que é isso, afinal? Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de orar por nós, de investir nessa trincheira, de nos ajudar a expandir esses vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra da cruz que transforma vidas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês e os guarde.